pessoal, então vamos aqui ver a nossa aula 1, a nossa primeira aula, né? Que é representando números, né? Então vamos representar números agora. Venha comigo aqui na tela do computador e vejam como é simples, muito bacana mesmo. Aproveitem essa aula, gente. Gente, antes de vocês passarem para a próxima aula, não esqueçam de fazer a atividade que está no caderninho de vocês. Beleza? Valeu, gente. Bom, pessoal, então nessa aula 1, nós iremos falar do sistema de numeração decimal, né? Especificamente representando números. Né? O que seria esse representar número? Como que eu represento um número? Representar um número é você, aqui por exemplo no quadro valor de lugar, saber, né? É você saber aonde realmente estão as unidades, as dezenas, as centenas, representar cada um deles nessas ordens. Né? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar um número. Esse número aqui, 7.914. Tá? Se eu tirar esse QVL aqui, de repente você pode ter dúvidas, né, em relação às ordens. Mas, olhando para o 4 aqui, nós vamos ver que o 4, o algarismo 4, ele ocupa uma ordem. E exatamente a ordem das unidades. Tá? O algarismo 1 ocupa a ordem das dezenas. Né? O algarismo 9 ocupa as ordens das centenas. E o algarismo 7 das unidades de milhar. Tá? Nesse QVL aqui vocês sabem que ele representa as classes, ele tem as classes. E o que são classes, professor? As classes, elas são contadas a cada 3 dezenas. Então, essa, por exemplo, unidades, dezena e centena é a primeira classe, que é a classe das unidades simples, né? Aí a gente entra aqui numa outra classe, que é a unidade de milhar, ou seja, essa aqui é a classe dos milhares, né? Bom, onde tem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E aí já entra numa outra classe, que é a classe dos milhões, e por aí vai, tá bom? Mas vamos ver, professor, e esse 4, ele está nas ordens das unidades, o que ele quer dizer? Ele quer dizer exatamente que aqui nós temos 4 unidades, eu vou representar dessa forma para vocês, ou seja, representei com bolinhas. Cada bolinha dessa tem apenas uma unidade, ou seja, representa o número 1. Só isso, é isso que ele quer dizer. Aqui das dezenas, o próprio nome já diz, ó, dezena. Olha aqui, olha, 10, né? Vocês conseguem ver aqui? 10. Ou seja, eu vou representar aqui, é o número 1, então uma bolinha. Essa bolinha vale 10. Olha só, como o próprio nome já diz aqui, olha, dezenas. Então, se você explorar esse nome dezenas, você já encontra o 10 aqui. Na realidade, assim, todos eles, se você explorar bem, você encontra aqui. Nós já falamos das unidades. Eu disse que 4. Por que 4 unidades? Porque, olha, unidades, ó, 1. Você pega aqui, olha, né? No próprio nome unidades você consegue tirar 1, que representa, cada bolinha representa o número 1, ou seja, uma vez. Aí nós vamos para cá, olha, para as centenas. Aqui nós temos o 9. O 9 ocupa a ordem das centenas. O que é a centena, professor? Cada bolinha vai valer quanto agora? Vamos colocar aqui 9 bolinhas. Ó. Cada bolinha vale 100. Ó. Olha aqui no nome centena. Você já consegue descobrir bem aqui, olha. Então, assim, se vocês observarem, vocês não terão dúvidas mais, tá certo? Porque no próprio nome, no nome das ordens, você já encontra quanto representa cada bolinha dessa. Então, são 9 centenas aqui, que se você somar vai dar quanto? 10, aliás, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, não é isso? Então, ou seja, o algarismo 9, ele ocupa um lugar, ou seja, uma posição no número. E aqui ele está ocupando a posição aqui das centenas, que é 900. E a gente vai ver já, tá aqui mais um pouquinho, tá bom? Nas unidades de milhar, nós temos o número 7, ou seja, o 7, olha, aqui ó, no nome milhar, a gente já vai descobrir quanto vale cada bolinha. Cada bolinha vale quanto?
1000, né? Vamos colocar aqui, olha. 1000, então nós temos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Então, isso é representar número, tá bom, gente? Quando falar em representação de número, é isso que ele quer saber. Como que ele está organizado no QVL. Pronto, o QVL é a melhor estratégia que tem para você localizar, tá bom? Para você fazer essa representação. Então, por exemplo, aqui, ó, o número 7 aqui, ele vale quanto? 7000, que a gente já viu. 9 ocupa a ordem das centenas. Aqui nós contamos 900, ou seja, 9 então vale 900. Dezenas, deixa eu colocar os números aqui, olha, os valores, 900. Dezena é uma dezena, vale 10. E o 4 é apenas 4 unidades, cada bolinha valendo 1, vale 4, tá bom? Então, assim, prestem bastante atenção antes de finalizar o vídeo. Se você teve dúvida, volta para rever novamente, tá bom? Se for o caso. Olha só, essa demonstração aqui ela já está no PDF que vocês têm aí, né? Aqui nós vamos ter dois números. Vamos observar esses dois números aqui, olha, 345 e 8.126. Aqui eu tenho o QVL, que ele, das ordens que eu falei para vocês, ele vem trazendo aqui já a posição de cada ordem. A primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, ou seja, todo número ele tem uma ordem. Aquilo que eu falei para vocês, ele ocupa uma posição, e essa posição é justamente a ordem, né? A gente está falando de posição aqui, ó. A primeira posição são as unidades, a segunda posição, ou ordem, né? Ocupa, na segunda posição nós temos as dezenas, e a terceira posição, ou terceira ordem, nós temos as centenas. Como eu disse para vocês, essas três ordens aqui, ó, ocupa a classe das unidades simples. Por isso que ele diz aqui, olha, unidades. E aqui entramos numa outra classe que é a quarta ordem, né? Aqui no caso, unidade de milhar. Tá bom, gente? Então vamos ver como é que está representado esse. Vamos colocar esse número aqui, esse primeiro, 345. Esse 345 é esse aqui, ó. 5 unidades, 5 bolinhas valendo 1, 4 dezenas, 4 bolinhas, né? Valendo 10, que dá quanto? A posição que o 4 ocupa, que é das dezenas, né? Ele vale quanto aqui? Olha, 10, 20, 30, 40. Isso aqui vocês não podem esquecer mais, tá bom? As centenas ocupam uma posição aqui. Aliás, o 3 está ocupando uma posição, que é a posição das centenas, que é a terceira ordem. Então, se é centena, vale quanto? 100, como vocês podem ver aqui, olha. 100, 200, 300, tá bom? Beleza, ali eu já coloquei aqui para vocês, né? Então fica bem claro aqui, ó. Vocês já viram a representação com as bolinhas e agora a gente colocou os números. 3 vale 300. É por isso que fica fácil na hora de você fazer a leitura, olha. 345, né? Na hora de fazer a leitura fica muito tranquilo. Vamos ver o outro número, que é esse aqui, ó, 8.126, olha. Então, ó, aqui, gente, quando vocês olham esses números aqui, vocês observam que de repente vocês não podem ter essa percepção que eles ocupam aqui uma ordem. Essa percepção ela vai ficar clara quando a gente joga no QVL, mas aí, quando vocês aprenderem aqui agora, toda vez que vocês olharem para esse número, vocês vão dizer, o 6 ele ocupa a posição das unidades, o 2 das dezenas, o 1 da centena, o 8 da unidade de milhar. Então, é para isso que vocês vão aprender aqui no QVL, tá? Essas ordens, para você já olhar para o número diferente. Então, olhando para cá, olha, o 6 na ordem das unidades são 6 unidades, né? Deixa eu voltar rapidamente aqui, ó, são 6 unidades. 1, 2, 3, cada bolinha vale 1. O 2 na ordem das dezenas, então são 2 bolinhas valendo 10, né? Ou seja, o 2 não é o 2, simplesmente o 2. Agora ele é 20, né? Que são 20 unidades. Olha, 20 unidades. 10, 20, 2 bolinhas. Esse 1 aqui está na ordem das centenas. Então, é uma bolinha valendo 100. 100 o quê? 100 unidades.
tá certo? 100 unidades simples. O 8, por exemplo, aqui, olha, ele ocupa agora uma outra classe, ele está em outra classe. A primeira ordem da classe aí das unidades de milhar, ou seja, da classe de milhar, né? Então, olha, aqui nessa milhar, na unidade de milhar, nós temos 8 bolinhas valendo 1000, tá certo? Olha. Então aqui no logo esse 8 vale quanto? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, tá? Bom, tá aí, olha. Então, quando vocês fazem isso, nunca mais vocês vão esquecer quando vocês estiverem fazendo leitura de números, porque vocês fazendo isso aí, sabendo, tá, o professor Giovanni me explicou que se está na ordem das centenas, né? Se aqui, por exemplo, se está na ordem das centenas, cada bolinha vale 100. Ele explicou isso aí bem bacaninha. Pois é. Então fica fácil, olha, o 8 agora é 8000, tá? Uma centena é 100, duas dezenas aqui é 20, e 6 unidades é 6, ó. Então, na leitura fica 8.126, viu como é que é? Beleza? Aí eu quero organizar só as dezenas, só as unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, e assim vai. Como é que eu faço? É exatamente isso aqui, ó. 345, ele está dizendo que esse 345 tem 5 unidades. Diz que ele tem 4 dezenas, né? Olha, 4 dezenas, olha. Então, você começa a organizar as ordens assim, olha, 4 dezenas. E esse 3 está na ordem das centenas, então são 3 centenas, tá certo? Então, isso aqui são formas de decomposição também, tá? Que a gente vai ver lá na frente. O 8.126, ele tem 6, né? Professor, se eu começou pelo 6, tem que começar sempre pelo 6, né? 6 milhares? Não, você pode começar pelo 8 também, não tem problema não. Vamos ver aqui, ó. 8 que ele ocupa, o 8 está ocupando a posição da unidade de milhar, então ele tem 8 milhar, né? 1 ocupando a posição das centenas, então uma centena. O 2 ocupa a posição das dezenas, então 2 dezenas. E o 6 da unidade de milhar, então são 6, aliás, são 6 unidades, de milhar não, de milhar é o 8 só. Então ele tem 6 unidades, então 6 unidades. Então, vocês têm essas duas formas de fazer uma decomposição, tá certo? Organizando assim ou dessa forma, tá bom? Representando aí as unidades, dezenas e centenas. Beleza, gente? Aqui, olha, nós temos aqui essa atividade do caderno de vocês. Se vocês forem olhando o caderno, vocês vão encontrar essas atividades, tá bom? Se vocês olharem direitinho o PDF de vocês aí. Aqui ele diz assim, vamos ver aqui, isso aqui é tudo para vocês organizarem, né? Este número, por exemplo, que este número tem 3 centenas, 5 dezenas e 8 unidades. Qual é esse número? Bom, vocês viram que fica simples agora, né? Olha, 8 unidades, tá aí, olha, 8 unidades. São 8 bolinhas valendo 1. Então já coloca esse 8 aqui, ó. Vamos tirar aqui. 5 dezenas, são quantas bolinhas? E valendo quanto agora? Aí você olha bem aqui, ó, 10, professor. Então, são 5 bolinhas valendo 10. Então, eu coloquei 5 bolinhas valendo 10. Né? Então, aqui dá 10, 20, 30, 40, 50. Olha o 8 aí, olha. Então, olhando assim, ó, tem 58. 3 centenas. Vamos para tirar isso aqui. 3 centenas. São quantas bolinhas, professor? São 3 bolinhas. Mas valendo quem, professor? Olha, vocês já encontram bem aqui no nome de centena, ó. Valendo 100. Então, tá aí, ó. 100, 200, 300. Aí, ó, vocês já encontraram aqui, olha, o número 358. Qual é esse número? 358. Agora, gente, eu quero que vocês, baseado em tudo que eu falei para vocês aqui, vocês façam as próximas atividades. Vamos concluir essa daqui, conclua essa daqui e façam as próximas atividades.